Uma família visita uma região africana, mas a viagem acaba se tornando um verdadeiro pesadelo quando um leão furioso começa a atacar todos os moradores. O filme começa em uma floresta da reserva africana. Um grupo de caçadores se movem silenciosamente pela floresta com lanternas e rifles rastreando leões. Eles avistam um grupo de felinos comendo uma zebra sem vida e começam a disparar. Os leões até tentam fugir, mas acabam sendo executados. Os homens arrastam os corpos e os colocam em seu caminhão, mas de repente eles ouvem um animal rosnar. O líder dos leões aparece completamente irado. Os caçadores tentam executá-lo também, mas o animal é muito rápido, conseguindo devorar cada um. Ele arranca a pele dos ossos e tira suas vidas impiedosamente. Algum tempo depois, um médico chamado Nate Samuels e suas filhas adolescentes Mary e Nora estão voando para a África para passar férias. A esposa de Nate faleceu recentemente, por isso ele está levando as filhas para a aldeia natal dela na África. Depois que pousam, Nate pergunta às meninas o que acharam e elas dizem que está muito quente. Os três vão até uma barraca e esperam pela carona. O amigo de Nate, chamado Martin, chega e os levam para a aldeia. Mary e Nora ficam muito felizes em conhecer a vila e vão até a casa de Martin. A namorada dele o dispensou recentemente, então ele está morando sozinho, por isso a casa parece um pouco empoeirada, mas não deixa de ser bem bonita. Mary vê as fotos tiradas pela mãe penduradas na parede e diz que são lindas. Ela fica fascinada com uma fotografia dela parada embaixo de uma árvore. Mary também é uma aspirante a fotógrafa. Ela mostra para Martin algumas que andou tirando e ele as acha muito bonitas. Nate também elogia, mas a garota responde afirmando que ele nunca a elogiou antes. O clima está bem estranho entre os dois, pois Nate não estava com elas quando a mãe delas faleceu. Mary acha que ele é o responsável por sua morte. Desde então, o pai vem tentando se reconectar com Mary e foi por isso que planejou esta viagem. No dia seguinte, Martin pede a seu colega de trabalho Bungie pelo rádio que vá ao vale perto de uma antiga escola. Mary e Nora se prepararam para saírem e Martin diz que vai levá-los em um tour por uma reserva para ver animais selvagens incríveis. O grupo vai de carro para a floresta e vê muitos desses animais. Mary aproveita para tirar algumas fotos. Finalmente, eles chegam e encontram com Bungie, que está preparando um rifle tranquilizante para o caso de uma emergência. Podemos ver um grupo de leões vagando em volta de algumas pedras. Bungie diz que Martin resgatou os felinos ainda filhotes e os criou desde então. Mary e Nora ficam muito animadas com os animais. Martin explica que os leões vivem em grupos. Enquanto as leoas caçam, os leões machos protegem sua família. Nora pergunta o que ameaçaria animais tão perigosos e ferozes, e Martin explica que leões e caçadores sempre estão em guerra. Além disso, cada felino tem seu próprio território e se qualquer outro leão tentar entrar no território, os machos lutarão até a morte para proteger sua família e sua casa. Martin se aproxima dos leões. De repente, ele percebe que uma das leoas está com um ferimento na pata e deduz que caçadores podem ter atacado o bando na noite passada. Ele pede a Bungie que procure um médico veterinário e leve a leoa. Quando chegam à aldeia, se deparam com todas as pessoas sem vida. Todo o lugar está cheio de sangue e todas as pessoas têm marcas e feridas por todo o corpo. Nate pede às meninas que esperem do lado de fora e entra com Martin para ver se alguém está vivo, mas ninguém sobreviveu ao ataque, que com certeza foi feito por um leão feroz. Como o sangue ainda está fresco, é certeza que o animal ainda está por perto. Nate sai lá fora e vê que Nora sumiu. Ele pergunta a Mary onde a irmã está, mas nem a garota sabe. Os dois gritam o nome dela, mas Nora não responde. De repente, eles a ouvem gritar e descobrem que Nora acaba de se deparar com um corpo de uma garota morta. Nate a conforta e todos entram no carro. Martin dirige e pede ajuda pelo rádio, mas ninguém responde do outro lado. De repente, eles veem um aldeão sangrando na estrada. Martin para e pergunta o que aconteceu. O homem conta sobre o leão. Nate pede para as meninas ficarem no carro e tenta salvar o desconhecido, enquanto Martin entra na floresta armado em busca da fera. Ele chega perto de um riacho e ouve o rosnado do animal, que o pega de surpresa e o machuca. Na beira da estrada, Nate tenta reanimar o desconhecido, mas ele acaba falecendo. Nate entra na floresta para ver o que aconteceu e se depara com o animal. Ele corre em direção ao carro, entra e fecha a porta.
A fera o persegue e tenta entrar também, mas como o carro é revestido com barras de aço, o leão não consegue feri-los. Porém, ele consegue quebrar os vidros das janelas e subir no teto. Mary e Nora gritam de medo. Nate pede que elas fiquem calmas para não chamar muita atenção da fera. O leão desce, pula em direção à janela e agarra a perna de Nate com suas terríveis garras. O homem tenta chutar o animal com a outra perna, mas o leão começa a arrastá-lo para fora. Mary liga o motor e dirige bem rápido enquanto seu pai continua tentando lutar contra a fera. A garota acaba batendo em uma árvore, fazendo o carro parar. Porém, isso faz o animal deixá-los em paz. Nate conforta as filhas e tenta ligar o carro, mas ele não dá nenhum sinal de vida. De repente, eles ouvem a voz de Martin pelo walkie-talkie dizendo que suas pernas estão bem feridas. Apesar de seu estado, ele pergunta se as meninas estão seguras. Nate fala que vai tentar salvá-lo, mas Martin já aceitou o seu destino e pede que o amigo fique seguro dentro do carro. Nate insiste que ainda não acabou e pede que Martin estanque o sangramento aquecendo uma faca com um isqueiro e colocando na ferida para que a artéria se feche e o sangramento pare de jorrar. Martin grita de dor que pode ser ouvido por Nate e as meninas, mas a técnica funciona. O adestrador sugere desmaiar o animal usando o rifle tranquilizante. Nate concorda e se prepara. Ele sobe no teto do carro e procura o animal usando a mira do rifle. Mary corre em direção a Martin para salvá-lo, enquanto Nate tenta acertar o leão, mas erra o disparo. A fera salta sobre ele. Nate cai e o leão tenta agarrá-lo, mas ele rapidamente foge para baixo do carro e é encurralado. Nora grita de medo dentro, sem conseguir fazer nada para ajudar. Mary encontra Martin e o ajuda a andar com uma bengala. O leão continua tentando atacar Nate, então Nora tira uma injeção de tranquilizante da caixa e injeta bem na bunda do animal. A fera se acalma e lentamente vai se afastando. Martin e Mary chegam no carro e Nate costura o ferimento do amigo, enquanto ele explica que o efeito do tranquilizante passará em algumas horas e logo o leão voltará. Já de noite, Mary tenta entrar em contato com outras pessoas pelo rádio, mas ninguém responde. Nate promete mantê-los seguros, mas a filha discorda disso, já que ele não conseguiu salvar nem a mãe dela, quem dirá protegê-las de uma fera como aquela. Quando Martin acorda, Nate lhe dá água e pergunta por que o leão está fazendo isso. O adestrador explica que ele pode estar procurando pelos caçadores que executaram seu grupo, já que o animal continua matando e não comendo ninguém. De repente, alguns caçadores chegam em um caminhão. Nate pede que eles lhes deem uma carona, mas recusam quando veem Martin, afirmando que ele é contra a atividade deles. Os caçadores ficam furiosos e tentam executar o adestrador e arrastar Nora para fora do carro, mas logo são interrompidos com a chegada do leão, que salta sobre eles e começa a caçá-los um por um sem piedade. Nate pede às meninas que fiquem dentro do carro, enquanto ele vai tentar pegar as chaves do caminhão dos caçadores. O pai procura no bolso dos cadáveres o mais rápido que pode. Não demora muito para o leão voltar, fazendo nosso protagonista se esconder em cima de uma árvore. Quando a fera se aproxima, Nate pega uma cobra e a joga no leão, o fazendo se distrair e ir embora. Nate finalmente encontra as chaves, mas assim que entra no carro, eles são atacados novamente. A fera quebra uma porta e entra. Martin o agarra e pede às meninas que saiam. O carro acaba caindo de um penhasco e o leão fica muito ferido, mas mesmo assim, ele não para de caçar. Martin fica preso dentro do carro e o combustível começa a vazar. Quando o leão entra, o adestrador acende uma chama com seu isqueiro e explode tudo. Nate percebe que Mary feriu gravemente seu estômago. Ele tenta fechar o ferimento com uma camisa e depois vai ver a situação de Martin, mas logo percebe que perdeu o amigo. Porém, não podemos dizer o mesmo do leão. Já de manhã, Nate vai para a antiga escola com Mary e Nora na caminhonete. Quando chegam no local, Nate leva Mary para dentro para tratar seu ferimento e depois pede a Nora que cuide da irmã enquanto sai em busca de água. Antes de continuar, comente a #Nate. Assim vou saber até onde você tá comigo no vídeo. Assim que ele sai, o leão reaparece. As duas irmãs tentam se esconder em silêncio, mas a situação é muito assustadora. Elas gritam de medo e atraem a atenção da fera. Nate ouve e corre para ajudá-las. Ele dispara contra o animal, o fazendo se afastar. O pai pede que as filhas não saiam de lá até que tudo esteja seguro e sai. Ele atrai a fera para longe e corre em direção ao grupo de leões de Martin.
Assim que se aproxima das rochas, Nate é atacado e rasgado pelas garras do animal. O homem até tenta se defender com uma faca, mas é inútil. A chegada do estranho leão em seu território deixou os outros machos bem incomodados. Rapidamente eles o atacam e começam uma luta feroz. Como estão em maior número, os leões de Martin conseguem derrotar a fera. Nate desmaia e sonha com sua esposa. Bungie aparece e o leva para um hospital. Depois de algumas horas ele acorda. Nora e Mary estão sentadas perto dele e o confortam. Nate diz que as ama muito e pai e filha fazem as pazes. Depois que ele recebe alta, a família vai até a árvore onde a esposa de Nate tirou aquela foto para refazerem a imagem. E esse foi o recap do filme A Fera, que foi lançado em 2022. Minha nota para ele é 8 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.